Vamos fazer uma parte 2 da live que a gente teve na semana passada. E foi assim incrível todas as interações de vocês. A gente recebeu bastante mensagem de pessoas que fazem brigadeiros, que trabalham com doces de casa, que mandaram algumas sugestões, dúvidas. Então foi muito legal, a gente ficou muito contente e decidimos fazer uma parte 2 de como começar a fazer e vender brigadeiros de casa da forma mais simples possível. Como a gente começou, do jeitinho que a gente começou, a gente está passando para todo mundo. Nessa parte 2, eu quis meio que continuar a explicação da parte 1. Semana passada a gente falou sobre os insumos, todos os ingredientes que a gente usa, as marcas, falamos sobre todos os materiais, os produtos para vocês, para introduzir esse assunto. E nessa live a gente vai dar uma continuidade falando sobre a finalização e a apresentação do doce na hora de vender, que é o mais importante, tá? Então eu trouxe aqui embalagens, tipos de forminhas e eu vou explicar para vocês o que a gente demorou muito tempo para realmente chegar no que a gente tem hoje e descobrir qual era a melhor forma, qual forminha era melhor, qual caixinha era melhor. Então a gente vai passar hoje tudo isso para vocês. Gente, vamos lá. Eu montei hoje uma caixinha, né? Deixei montada uma caixinha nossa mesmo, com a nossa logo e com uns docinhos que eu enrolei agora. Não sei se tá dando pra ver. Eu deixei ela montada pra mostrar pra vocês tudo que a gente passou antes de chegar nela, tá? Aqui eu tenho 2 tipos de caixinhas que a gente ainda usa, que são essas embalagens de plástico. Quem encontra a gente nas feiras, quem já encontrou a gente na rua, no comércio, vendendo brigadeiro, a gente geralmente leva essas caixinhas de plástico, tá? São caixinhas para começar, gente. Você não tem como começar no alto já, só se você realmente tiver muita grana para investir para fazer seu próprio negócio. Mas, do contrário, como nós, a gente começou de baixo, com a caixinha mais em conta, com a forminha mais em conta, da forma mais fácil possível. Então, eu indico para vocês que vão começar com as caixinhas de plástico, tá? Nas lojas de doce, lojas de festa, existem outros tipos de caixinha, que são essas aqui de papel, de papelão, oh meu Deus! Craft, de papel craft, que inclusive é muito, muito, muito legal. Eu ainda tenho uma paixão muito grande pelas caixinhas craft que a gente teve por muito tempo, mas depois a gente desenvolveu a nossa identidade visual, então a gente não usa mais, é muito difícil. Mas vocês encontram nas lojas de confeitaria caixinhas assim, só que o preço vai ser muito gritante, a diferença de preço vai ser muito gritante, porque uma caixinha dessa aqui, para 2 docinhos, tá? Eu vou até colocar para vocês forminha aqui dentro para vocês verem. Que cabe 2. Para 2 docinhos. Essa caixinha custa em média R$1,48, R$1,68. A gente pagou já agora, no fim de ano, que tudo costuma aumentar um pouquinho mais. A gente já pagou até R$1,98 em uma caixinha. Então, para você colocar seu custo nessa caixinha, no começo, não dá, tá? Vai ficar um valor muito acima. Então a gente recomenda que vocês comecem pelas caixinhas de plástico, que foi como a gente começou e o que a gente tem ainda hoje, tá? A nossa caixinha, eu trouxe a menorzinha, que é de 4 doces, para vocês terem uma noção, com a cor marrom e dourada, que são as cores que a gente mais usa hoje. E eu vou falar para vocês um pouco das forminhas, do que vocês podem colocar, de como vocês podem colocar dentro das caixinhas. Que as forminhas foi assim uma saga até a gente se adequar e se adaptar com o que a gente tem hoje de forminhas, tá? No começo é muito difícil você já chegar e identificar o tamanho da forminha, porque assim, as forminhas elas têm tamanhos, tá? Tem as forminhas menores, as forminhas maiores e você vai precisar descobrir qual o tamanho do seu doce. Hoje o nosso brigadeiro, ele tem em média 25 a 30 gramas, nosso brigadeiro individual, que a gente vende nas caixinhas. Então é um brigadeiro maior e se eu colocasse numa forminha pequena, ele não ficaria tão bom. A forminha suporta? Suporta, mas vocês vão ver, eu vou até abrir ela e colocar um brigadeiro dentro. Eu poderia
fazer um brigadeiro menor? Poderia, mas a minha intenção é vender ele individual, então ele precisa ser um pouco maior. Ó, pra vocês terem uma ideia, a forminha que a gente usa hoje é desse tamanho. E a forminha que eu tenho aqui de exemplo é desse. Daí, eu poderia usar uma forminha menor. Quando vocês chegarem na loja para comprar de início, vocês não vão saber exato o tamanho do brigadeiro e o tamanho da forminha. Então, se eu pegasse um brigadeiro desse tamanho e colocasse uma forminha pequena, ele não ia ficar tão apresentável. Primeiro que a pessoa não ia nem ter como pegar o brigadeiro, né? Nem ter como segurar ele na mão. E ia ficar muito desproporcional. Então, já é a primeira dica de ouro que eu dou pra vocês. Testem o tamanho da forminha. Porque se vocês colocarem forminhas muito pequenininhas, o brigadeiro vai ficar caindo pra fora. Se a pessoa for segurar na mão, ela pode deixar cair. E não vai ser agradável a pessoa segurando numa forminha tão pequena. Então, é a primeira dica, a dica de ouro. Descubram o tamanho da forminha que vocês vão usar pro tamanho do brigadeiro que vocês vão fazer, tá? Essa forminha aqui, deixa eu ver se eu acho o número dela. Essa forminha que a gente usa, qual número é, Diego? 4? Essa é 4. Essa forminha que a gente usa pro tamanho do nosso brigadeiro é a forminha de número 4, tá? Ela é um pouquinho maiorzinha e ela dá certinho pro brigadeiro, gente. Fica bem confortável da pessoa segurar, de ter um espaço para segurar. Uma outra dica que eu dou pra vocês. Forminhas coloridas, forminhas decoradas. É um grande dilema. Por quê? As forminhas coloridas, decoradas, elas nem sempre vão combinar com tudo. Com a decoração do seu doce, com a cor do seu brigadeiro, com a cor da caixinha, com a cor do confeito que você vai finalizar o seu brigadeiro. Então, ela é muito específica. Pô, eu vou fazer um brigadeiro, sei lá, de chocolate pro Natal e eu quero colocar uma forminha dourada. Vai dar muito certo, vai ficar muito bonito. E eu recomendo. Só que se vocês usarem todos os dias, além de ser forminhas decoradas e forminhas assim, mais especiais, que serem um pouquinho mais caras, nem sempre elas vão combinar com tudo. E se elas sobrarem, vocês vão ter que usar. Porque a gente não vai desperdiçar as forminhas. Então, evitem sempre forminhas que são mais coloridas, mais decoradas. Eu falo dessas redondas. Quem já comprou o nosso brigadeiro, sabe que a gente envia na caixinha com nas forminhas redondas, mas a gente coloca a basezinha de forminha quadrada, que a gente chama de pétala, tá? São essas forminhas quadradinhas aqui. Elas têm 4 pétalazinhas, são dobráveis. É um trabalho que exige muita paciência, dobrar uma por uma, mas na caixinha fica incrível. Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Quando a gente coloca só os brigadeiros, vou dar um exemplo da caixinha que vocês vão usar normalmente, vão começar a usar. Só o brigadeiro. Ele vai ficar meio solto na caixinha. Ele vai ficar meio solto. E ele vai poder andar, rodar. E o nosso maior medo, o nosso trauma na vida é que um brigadeiro role dentro da caixa. Nós já entregamos no começo, quando a gente começou, sem experiência, sem muita malícia do jogo aqui, quando a gente começou, a gente entregou para uma festa, numa caixa, não eram doces grandes, eram doces menores, que isso também é assunto para uma outra live, que são os doces de festa. Mas a gente entregou apenas nessas forminhas redondas que vocês estão vendo aqui. Desse jeito. E a caixa era uma caixa de 100. Então, cabiam 100 doces enormes. E o que aconteceu no transporte? O brigadeiro rolou durante o transporte. Aqui nessa caixa ele não vai rolar porque a caixa é menorzinha. Ela tá segurando eles. Mas, imagina brigadeiros do calor de Ribeirão, que não estão numa consistência durinha, porque a gente tinha acabado de começar. E esses brigadeiros rolando na caixa, todos deformados na festa. E essa sempre foi a minha maior preocupação. Eu e o Diego, a gente sempre bate a cabeça para decidir essas coisas, sabe?
Ah, vai com forminha, vai sem forminha, vai com a forminha de base, vai sem forminha de... Gente, é um investimento. Você vai ter que colocar o teu custo, o teu valor nisso aqui, nas forminhas. Mas, é o que eu sempre falei pro Diego, a apresentação é tudo, tá? A pessoa vai olhar e ela primeiro vai comer com os olhos, ela vai querer o doce. Então, a gente sempre ficava nesse dilema, né? Vamos colocar forminhas quadradas para ter base ou não? Podem ver na nossa caixinha. São forminhas quadradinhas, mas precisa ter. Eu vejo muita gente que não coloca. E tudo bem, se essa pessoa tem como fazer o transporte dos doces de uma forma adequada, ok? E que os doces vão chegar da mesma forma na mesa do cliente. Mas, com todos os testes que nós fizemos nesses quase 5 anos, a gente tirou, né, esses pontos para poder sempre passar para frente, tá? Então, assim, a dica número 2 de ouro: usem essas forminhas pétalas para ter base na caixinha. E eu vou mostrar para vocês a base. Aqui, essa caixinha que a gente tem, esse modelo de caixinha, ela é um pouquinho maior, então realmente ela é um pouquinho mais larga, tá? Então o brigadeiro não vai ficar bonitinho, juntinho como nessa. Até pra ver a diferença do tamanho. Mas a apresentação já é outra, porque no começo a gente não tem dinheiro para investir, como eu disse pra vocês. Então a gente vai fazer da melhor forma que a gente conseguir, com o que a gente tem. Então, se vocês colocam numa caixinha de plástico um adesivo em cima com a logo de vocês, com o nome de vocês, com o telefone que seja, com um brigadeiro, uma foto de um brigadeiro, já é uma identidade. A pessoa vai olhar para aquilo e vai relacionar a você. Então, é uma dica também. É muito importante que vocês tenham essa identidade, que vocês se identifiquem com cores. Porque no começo a gente usava um monte de cor aleatória. A gente usava rosa, a gente usava verde, a gente usava amarelo. Diego tá rindo ali, porque realmente era assim. E aqui eu tenho, ó, algumas forminhas que eu peguei na caixa, que a gente guarda todas as forminhas. Porque olha o meu exemplo, eu comprei várias e a gente não usou todas. Então hoje elas estão guardadas numa caixa. Muitas vezes quando eu vou fazer algum evento, né, alguma festa, que a pessoa fala, pô, tem como colocar pra mim tal forminha? Daí a gente vai se adaptando, vai usando. Mas do contrário, gente, não tem como. E não que seja feio, se alguém usa, tá tudo certo, mesmo. Só que muda demais. Você vai falar, Sara, rosa mais combina, né, com sua logo tem rosa. Realmente tem rosa. Mas quando você vai desenvolvendo a identidade, você vai começando a selecionar mais os produtos, até para ter um custo mais baixo. Isso vocês vão notar. Quando vocês restringem, selecionam, putz, olha, eu só vou usar a forminha marrom, eu só vou usar a minha forminha vai ser azul, porque a minha identidade visual vai ser azul, porque eu gosto do azul, então agora eu só vou... Vocês vão ver que vocês vão gastar menos, vocês vão começar a utilizar as coisas da melhor forma, tá? Aí, por exemplo, a gente usava assim. Eu não vou judiar tanto da caixinha, né? Deixa eu fazer na diagonal, né? Porque também eu não era tão cafona, né? Calma. Era assim. Mas olha isso aqui. Gente, parece uma dica muito besta. Eu tô suando aqui. Parece uma dica muito boa quando a gente fala da cor. Ai, Sara, mas é tão bonitinha essas forminhas decoradas e tal. A minha mãe, se ela estiver assistindo a live, desculpa, mas ela amava essas forminhas decoradas, com florzinha, com listrinha, com bolinha. Gente, chega uma hora que não dá pra usar. E pensa, não ficou tão ruim? Não sei se dá pra ver. Dá pra ver mais ou menos, ou nem? Mais ou menos, né? Acho que tá tampado. Mas você acaba perdendo a sua identidade, você acaba misturando as cores e o brigadeiro não fica tão atrativo, porque quando ele chega numa caixinha, num padrão bem bonitinho, bem organizada, isso faz
toda a diferença. E como eu disse, gente, no começo a gente fazia dessa forma, e daí a gente foi descobrindo, foi vendo, pegando referências. Gente, não é errado pegar referência, não é errado você entrar no Instagram, no site da pessoa, do profissional que você admira e olhar as coisas dele e falar, putz, deixa eu pensar com a cabeça que ele tá pensando, já que ele tá mais tempo na estrada do que eu. Isso é humano, isso é normal, tá? Então, se vocês pegarem referências na internet, em sites de doces que já estão aí há tanto tempo, vocês vão ver que sempre tem um padrão. Então, a forminha que vai segurar o brigadeiro, ela tem o tamanho ideal. O brigadeiro sempre tá aparado, como eu posso dizer, que palavra eu posso usar? Preso, seguro, numa base, que seja uma forminha, que seja o modelo da caixinha que segura, mas sempre tá assim, sempre tá perfeitinho, para as pessoas olharem e quererem aquilo, e quererem o doce. Vamos lá, que o Diego me fez uma observação. Ah, tá. Ele falou assim que tem gente fazendo perguntas, mas ele tá anotando ali e já eu vou responder pra vocês, tá? Só falta eu falar mais umas coisinhas, mas já a gente vai responder, tá? Todas as perguntas. Deixa eu tirar daqui. Uma coisa muito legal que a gente também tem, que você não precisa vender, gente, em caixinha pequenininha, tá? Às vezes, putz, a pessoa fala assim, ai, no seu WhatsApp, ai, fulano, Sara, eu quero, por favor, 8 brigadeiros. Aí, pra você não mandar 2 caixinhas, né, de 4, você manda uma de 8, que a gente também tem, essa aqui. Ela cabe 8 brigadeiros. E daí, a gente faz o mesmo esquema, gente. Colocamos um adesivinho em cima, colocamos as forminhas pra aparar. Aqui não vai caber. Colocamos forminhas pra aparar e o brigadeiro em cima da forminha. E vai numa caixinha de 8. Se vocês derem uma olhada nas lojas de confeitaria, lojas de doce, vocês vão encontrar essa variedade de caixinhas, tá? Tem caixinhas com... Não chama berço. Chama berço? Suporte, berço. Mas tem aquela que cabe 12 brigadeiros, que ela tem um buraquinho para encaixar. Suporte. É o suporte. Tem caixinhas já de plástico que também são mais acessíveis, transparente, dessa forma. Só que ela já tem o suporte para você encaixar o brigadeiro. Isso é muito legal, porque você já consegue levar ele bonitinho e você não vai precisar de uma forminha a mais, de um gasto a mais. Porém, é uma caixinha um pouquinho mais cara do que essa aqui. Desculpa, o Diego tá escrevendo aqui que tem mais de uma pessoa pedindo dancinha no final. Gente, vocês podem falar que dancinha primeiro que eu não danço. E se eu dançar vai ser uma tragédia. E segundo que eu gostaria de saber que dancinha, tá? Mas, seguindo aqui. Perdi o raciocínio. Gente, vamos lá. Então, assim... Vou pontuar as dicas para vocês, para ficar mais fácil. Sempre procurem a melhor forminha do tamanho do docinho de vocês, o tamanho do brigadeiro, tá? Descubram o tamanho certo. Eu já disse aqui, se vocês forem fazer um brigadeiro do tamanho do meu, a forminha número 4, tá? E, desculpa, acho que eu não falei o tamanho da forminha quadrada. Mas eu vou mostrar para vocês a diferença do tamanho. Tem esses 2 tamanhozinhos aqui. Esse aqui é o que a gente usa. E esse aqui é um tamanho que a gente já usou. Esse aqui é um tamanho bem menor. Essa é a forminha número 6. Número 6, a que a gente usa. Essa aqui até ficaria bom. Pra vocês verem a diferença, como faz. Só que ela ia esconder demais o meu brigadeiro. Ela ia esconder muito. E ia sobrar forminha, ia sobrar tudo ali. Então, a gente preferiu colocar numa forminha um pouco menor. Que bagunça que tá aqui em cima. Que ela já fica bem certinha no meu brigadeiro. Ela já cabe no tamanho da minha caixinha. Ela é própria pro tamanho da minha caixinha. E ela não esconde o meu docinho. Ela deixa ele bem visível, tá? Então, é muito importante que vocês descubram o tamanho. Se não me engano, essa aqui grande... Que tamanho que ela é, hein, Diego? Desculpa, não entendi sua pergunta.
essa forminha maior, que tamanho que ela é? 7. 7, né? É só a gente ler bem atrás da embalagem da forminha, tá vendo? Essa aqui é uma forminha que a gente... Tô escondendo a marca. Se quiser me patrocinar a marca, fica à vontade. Ó, e aqui atrás, no código de barra, tem um número, tá? Essa aqui é a número 6. E aí vocês veem, número 7. Gente, eu sei que o começo, a gente nunca vai ter toda a noção. Então, se vocês comprarem errado, tudo bem. Ah, é um dinheiro jogado fora. Tá, mas é o aprendizado, tá? Então, eu já tô passando pra vocês o que a gente já usa. Porque se vocês forem fazer um brigadeiro do mesmo tamanho, vai dar muito certo, tá? Agora, a gente tem um outro... Não é produto, o que eu falo? É um item que a gente usa nos brigadeiros. Que é esse transparente aqui. Fundo para doces. Aqui a gente chama de tapetinho. Eu chamei de tapetinho a minha vida inteira, porque minha mãe sempre chamou de tapetinho de brigadeiro. Mas é um plástico transparente, ó. Oh, meu Deus. Aqui. É um plástico transparente que ele vai na base da forminha, que ele vai antes do brigadeiro. Então, você coloca ele, coloca o brigadeiro aqui em cima e põe tudo dentro da forminha. Esse fundo para doces transparente, ele é muito útil em determinadas situações. Eu vejo muita gente usando quando eu encontro pessoas que estão vendendo doce na rua também, que estão vendendo para festas, que usam esse plástico transparente. E eu também uso, mas em situações bem pontuais. Quando o meu doce ele tem castanhas em volta, ou amendoim, por exemplo, paçoca, nozes, de vez em quando coco, quando a gente percebe que o coco está soltando um pouco de óleo. Tudo isso porque o doce solta gordura. Então, para não passar essa gordura para a forminha e manchar a minha forminha, aí na hora que a pessoa for comer, tá aquela forminha toda oleosa, manchada, para que isso não aconteça, a gente coloca o plástico transparente. Mas também tem os brigadeiros que tem açúcar em volta, como o nosso brigadeiro de churros, creme brulee. Tem mais algum? Acho que eu me lembro agora é churros e creme brulee. Os que vendemos todos os dias são esses dois. Churros e creme brulee, eles também têm açúcar em volta. E como o calor de Ribeirão é um verdadeiro calor, a gente sabe que se o açúcar ficar muito tempo na caixinha ou na mesa do doce, na mesa de doces da pessoa, no aniversário da pessoa, a gente sabe que esse brigadeiro vai melar e vai passar isso pra forminha. E também não vai estar agradável para comer. Nossa, Sara, mas tem que pensar em tudo isso? Tem que pensar em tudo isso, gente. Porque você tá vendendo seu produto e você tá vendo ele agora. Aqui você enrolou e colocou na forminha e você tá vendo ele agora. Só que você precisa pensar que ele tem que estar do mesmo jeito na hora que a pessoa for comer. Se for daqui 1 hora, 2 horas, se for no final do dia, tem que estar da melhor forma possível, tá? Então a gente também pensa nisso. E se existe no mercado, é para uma finalidade. Então a gente coloca. Por que a gente não coloca nos outros doces para ficar bonito? É uma coisa que a minha mãe também ama, mas a gente não põe. Porque a gente acha que fica com uma dificuldade para comer. Porque pensa, você tá com a forminha, com o doce, aí você tem que tirar o doce do plastiquinho e da forminha, e aí pode escorregar e cair. Então a gente prefere deixar mais fácil, mais prático. Então a gente põe direto na forminha, tá? E assim, eu acho que não fica tão atraente, ele esconde um pouco o brigadeiro, ele tira um pouco o foco do brigadeiro, tem muita informação na forminha, então por isso que a gente não usa sempre. Isso, o Diego me lembrou de uma coisa, a gente usa muito também por conta dos doces mais finos, doces que vão com chocolate, a gente tem os fudges, que são uns doces de chocolate, é o nosso brigadeiro britânico. Então sempre quando a gente vai fazer esses outros doces, a gente usa essa forminha. Esse plástico transparente, para não entrar tanto em contato com o papel, para ficar mais sofisticado. E porque ali pode ter mais informação. Mas quando a gente vai vender no dia a dia, um brigadeiro de consumo rápido, um brigadeiro que a gente fez agora e daqui 1 hora vai sair para vender e as pessoas já vão comer, daí não tem necessidade de tudo isso, tá? Vocês podem colocar direto na forminha, ou se vocês fizerem o teste, pô, gostei muito do tapetinho,
do plástico transparente, vou usar em todos. Ou não, sabe, realmente, ó, tem um e outro que o cachorro resolveu latir agora. Não late o dia inteiro. Obrigada. De repente, Sara, eu vi que realmente, ó, o de paçoca, o de nozes, realmente deu essa diferença. Eu vou colocar forminha, eu vou colocar o plástico transparente. Ok, dá super certo. Mas é o que eu tô falando pra vocês. Em tudo isso aqui, a gente fez teste antes. Muitos testes. Então façam os testes pra vocês se adaptarem, como for melhor pra vocês, como for melhor para os clientes de vocês, tá? Então só pra recapitular tudo isso aqui. Procurem sempre, no começo, caixinhas que sejam mais em conta. Caixinhas que sejam bonitas, tá? Mas que tenham um custo mais baixo para que vocês comecem e podendo depois investir na caixinha personalizada, tal. Mas se vocês já tiverem, como eu disse, esse fundo para investimentos, beleza, pode começar dessa aqui. A gente tem uma pessoa que faz para nós, que nem é daqui de Ribeirão, ela manda pra gente a nossa caixinha com a nossa logo. E a gente desenvolve essa identidade de marrom e dourado e rosa. Traz mais perto que não dá pra ver a logo. Não? Não, por conta do reflexo. Mais um pouco, pra sair da luz. Ai, bem. É isso. Enfim, gente, não sei se tá dando pra ver, mas tem uma logo aqui. Aí. Assim? Faz assim, para um pouco. Um pouquinho mais. Aí. Tem uma logo. Então, assim, procurem a embalagem que melhor atender vocês. Se for uma redonda, se for uma retangular, se for a embalagem que eu disse, que já tem os furinhos para encaixar o brigadeiro, perfeito. Mas sempre coloquem isso no custo de vocês. A forminha. Descubram a forminha que seja o tamanho ideal para o seu brigadeiro. Nem que fique tão grande para o seu brigadeiro sumir lá dentro e nem que fique tão pequena que o seu brigadeiro vai ficar quase pulando na forminha, que não vai ter onde segurar, tá? Use sempre uma base na caixinha. É importante que tenha essa base. Parece besteira, mas faz muita diferença a base. Ela mantém o seu brigadeiro ali em pezinho, principalmente brigadeiros decorados, com Nutella, com doce de leite, e evita que esse brigadeiro role dentro de uma caixa que tenha um pouquinho mais de espaço. Então é muito importante que vocês usem essa basezinha, quadradinha. E sempre usem um padrão de cores. Descubram as cores que vocês querem usar, que vocês se identifiquem, que seja a cara de vocês, que vocês querem colocar na marca de vocês. E mantenham esse padrão de cores. É muito importante você desenvolver essa identidade. E a gente demorou um tempo para descobrir isso. Mas quando a gente descobriu, a gente amou o resultado. Então, eu já falo para vocês logo de início, descubram a melhor cor, a identidade de vocês. E evitem muitas cores, misturar muitas cores, muitas estampas não, enfim, muitas estampas de forminhas, muitos formatos. Isso perde um pouco a beleza do brigadeiro, porque é ele quem tem que chamar atenção. É a decoração dele que vai fazer a diferença. Então evitem misturar muitas cores, muitas estampas, bolinhas, enfim. Isso vai fazer muita diferença. E procurem sempre os produtos de início que sejam produtos de qualidade, tá? Produtos que eu falo, isso aqui, gente, tá? Descartáveis. Que sejam de qualidade, mas que tenham um custo menor. Para que vocês comecem e vão investindo depois disso, tá? Comecem pelo básico. O básico não tem erro. Diego, tem alguma Pergunta? Não, ressalva aqui que eu não fiz, que você Não. lembra? Gente, ele fica ali atrás, então ele vai me ajudando. Como eu sou nova nesse negócio de live, ele vai me orientando. Você quer me falar alguma pergunta? Porque às vezes é alguma coisa que eu esqueci de falar. O que você tá aí? Tem alguma pergunta que você queira me fazer? Que tem aí nas... Temos algumas perguntas aqui. Então vai. O pessoal tá pedindo pra eu dar oi. Oi, gente! Melhor não, gente. Melhor não, o Diego tá horrível. Vamos lá, ó. Primeira pergunta, como vocês definem os tamanhos do brigadeiro para cada caixa e para cada centro? A gente tem tamanhos definidos já, de centro e de caixa, tá? Aqui a gente trabalha com dois tamanhos. O tamanho de brigadeiro individual,
que são esses que eu estou ensinando hoje para vocês, que é o brigadeiro que vocês vão começar a fazer de casa para começar a ganhar dinheiro trabalhando de casa. Esse é o brigadeiro que vocês vão começar a fazer. É esse aqui que a gente vende na rua, que são os brigadeiros maiores, tá? Vou voltar eles para a caixinha para ficar bonito. Mas a gente também tem hoje, a gente desenvolveu o nosso brigadeiro de festa, que é um brigadeiro um pouquinho menor. O nosso brigadeiro de individual que a gente vende em caixinhas para presente, vende na rua, ele é um brigadeiro de, como eu falei, 25 a 30 gramas, depende do confeito. Esse brigadeiro de cento é um brigadeiro quase na metade do tamanho, ele tem 13 gramas finalizado. Porque é um brigadeiro que você vai consumir vários, né? Que a gente já vende o cento para um consumo maior. Então, o tamanho a gente fez proporcional à receita. A gente pegou muitas referências, como eu disse, a gente pesquisou muito com insights, com pessoas que já faziam, para a gente ter um norte. Como eu disse, eu não comecei fazendo cursos, então eu não sabia. Então eu comecei a pegar referências por minha conta mesmo. E daí a gente viu que para vender individual, as pessoas, né, geralmente usavam esse tamanho, a gente deu uma adaptada no tamanho, porque a gente tinha achado no começo muito grande e não estava ficando legal na caixinha. Daí a gente adaptou um pouquinho o tamanho. E cento, a gente também deu uma adaptadinha no tamanho, a gente diminuiu ele um pouco. E hoje a gente viu que os nossos clientes, eles preferem dessa forma. Então a gente manteve. Mas a gente buscou referências, né? De tamanho de cento e tamanho de brigadeiro individual. E a gente viu, proporcional à nossa receita, quanto dariam nesse tamanho que a gente queria. Então uma receita dá em média 16 brigadeiros, 15, 16 brigadeiros. Depende muito do sabor. Mas a gente buscou muita referência para poder dar duas opções para as pessoas. Outra pergunta. Diga. Existe alguma medida que é conhecida por quem faz brigadeiros para personalizar os tamanhos ou depende de cada ateliê? Então, hoje tem vários tamanhos e a gente, enfim, tem algumas referências que são pessoas que a gente admira no mundo da confeitaria e a gente vê que essas pessoas usam outros tamanhos, tá? Tem brigadeiros individuais que são menores, que as pessoas fazem só de 20 gramas, mas nós achamos que é muito pequeno. Tem pessoas que não fazem, tipo, o individual e o de cento. Só faz o brigadeiro ponto. Se você quiser de cento é aquele tamanho mesmo, e se for para você comprar um só, também vai ser aquele mesmo tamanho. Mas eu acredito que isso vai de cada confeitaria e de cada perfil de cliente, né? Os nossos clientes gostam dessa forma, a gente gosta de trabalhar dessa forma, mas tem outros lugares que preferem trabalhar de outra forma e os clientes se adaptaram àquilo, então, perfeito. Mas nós gostamos de ter essas duas opções. Como vocês escolheram a cor marrom para definir a identidade do ateliê? Essa eu vou pedir ajuda pro Diego, que eu não me lembro muito, a gente definiu por quê. Por conta do chocolate? Por conta de ser chocolate. Porque, marrom porque é chocolate e o rosa porque, na época, o rosa que a gente escolheu combinaria com o marrom e porque ficaria sofisticado, né? Isso. E o rosa também remeteria a um morango, alguma coisa assim que a gente queria juntar naquela época. Nós tínhamos visto muitas referências, como eu falei pra vocês, gente, pesquisa é tudo. E quando você está começando não é feio perguntar nem pesquisar. E a gente via que combinava muito, né? A gente via quando era uma doceria, uma sorveteria, sei lá, sempre tinha esses tons de marrom ou tons de rosa. Então a gente gostou muito dessa combinação, porque pra nós combina muito marrom e rosa. Então a gente começou a desenvolver a nossa logo, a nossa identidade visual e deu muito certo marrom e rosa. Como, né, pra personalizar a caixinha assim, com a logo em cima, não tinha essa opção de rosa e a gente gostava muito do marrom e dourado, tanto nos lacinhos, quem já comprou caixinhas minhas com lacinhos, eu sempre, para presente, a gente dá um lacinho bonitinho dourado. Então a gente gostou dessas três opções juntas, deram muito certo. Então a gente foi definindo assim, tudo que remetesse a doce, a fofura, a coisa gostosa, a gente usava essas cores. Foi isso. Quantos tamanhos diferentes vocês têm? 2. 17. Temos 2 tamanhos diferentes, né? O individual e o tamanho de cento. Que? Não. Tem mais alguma pergunta? Tem. Ó,
Lari Castrecini tá fazendo um comentário aqui. Amo seus doces, principalmente o doce de torta de limão. Ah, olha, esse doce tem história, tá? Vou só falar por que ele tem história. Quando a gente começou o brigadeiro de torta de limão, a gente pegou uma referência na internet. A gente tinha visto uma receita e daí eu sou muito chata. Às vezes eu quero mudar alguma coisa. Então aí eu mudei a receita um pouquinho pra fazer do meu jeito. Daí a gente sempre finalizava o brigadeiro no açúcar cristal. Só que na época que a gente começou a fazer esse brigadeiro de torta de limão, a gente vendia para alguns carrinhos de lanche, para alguns food truck, para que Assunto para outra live também, por onde nós já passamos. Por onde a gente começou? A gente colocava umas embalagenzinhas e colocava distribuía em food trucks para as pessoas venderem para nós. E daí a gente recebia muita reclamação de que o brigadeiro de torta de limão ele ficava muito melado em volta, por conta do açúcar no ambiente fechado, no calor do cão de Ribeirão Preto. Aí a gente começou, enfim, bater cabeça para tentar descobrir em que enrolar o brigadeiro. Daí foi nessa época que eu fui fazer meu primeiro curso em São Carlos, lá no Senac. E aí eu tava numa aula e a professora começou a falar, né, o curso nem era de brigadeiro, era de doces finos. Mas eu tinha muita referência dos doces, eu queria aquelas referências dos doces para aplicar nos meus brigadeiros. E aí eu falei com a professora, eu falei, torta de limão e tal. Ela falou, Sara, infelizmente eu nunca fiz esse brigadeiro, eu não sei como eu posso te ajudar. Tinha uma moça fazendo curso comigo, que ela era de outra cidade, não me lembro de qual agora. E ela falou assim, nossa, mas eu faço um brigadeiro de limão, sabe no que eu enrolo? No suspiro. Eu falei, no suspiro? Ela falou, pensa, torta de limão. O que vai em cima da torta? Geralmente vai um merengue, enfim, um açúcar, o suspiro. Ela falou, então fica muito perfeito, testa. Começamos a testar, comprei vários suspiros, comprei suspiros direto de algumas padarias, compramos de mercado, pra saber... Fizemos suspiro? Fizemos suspiro, pra poder ver qual suspiro não ia derreter, por conta do calor. E é difícil, gente, suspiro caseiro, assim, muito caseiro, geralmente ele derrete com mais facilidade. Mas aí a gente encontrou uma marca, né, eu acho que eu não vou falar ela aqui agora, mas a gente encontrou uma marca que a gente se adaptou muito bem e ela não derretia. Mas o que acontecia? Quando a gente esfarela o suspiro, quebra ele fica muito pozinho. E isso é uma coisa muito específica, que eu acho que vocês não vão entender, mas eu vou tentar explicar. Quando a gente passa nesse suspiro quebrado com pozinho, gruda um pedacinho ou outro, o resto é só pó de suspiro. E aí o brigadeiro ficava horrível. Eu falava, gente, como é que essa moça foi me falar que dá certo, sendo que fica horrível, eu não consigo finalizar meu brigadeiro no suspiro. Daí eu tive a brilhante ideia de quebrar o suspiro e peneirar. Aquele pozinho eu sempre guardo, a minha família adora comer aquele pozinho, então eu sempre guardo o pozinho e uso só os quebradinhos, os grãozinhos do suspiro. Fica mais caro? Fica. A gente usa muito menos do que a gente compra, com certeza. Mas eu sou muito visual, eu tenho esse negócio de olhar, por isso que eu gosto que seja bem perfeito. E aí eu descobri que se eu enrolasse só naqueles grãozinhos de suspiro, daria super certo. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas é basicamente isso. Bem, assim, de uma forma despretensiosa, eu descobri o suspiro. Então, assim, salvou minha vida. Eu falei, gente, como eu nunca ia pensar no suspiro, uma luz no fim do túnel. E hoje, muita gente gosta desse brigadeiro de torta de limão. Tem cliente que pega só esse brigadeiro de torta de limão. Então, agradeço muito que vocês gostem. Quem foi que comentou, Lari? Sim. Muito obrigada. Ó, vamos lá. Quais estilos de forminha diferente vocês oferecem? Pergunta aos clientes que querem forminhas diferentes costumam comprar ou vocês fornecem? Bom, funciona assim. Acho que essa pergunta é mais para centro de festa, né? Possivelmente. Quando vocês vão comprar caixinhas assim, né? O nosso brigadeiro já é nessa forminha marrom, tá? A gente não muda por conta da cor mesmo, da caixinha, de tudo. E a gente também não tem desse tamanho cores diferentes. A gente realmente só tem essas cores, só tem cor marrom. Mas em centro de festa, que a gente envia naquela caixa, nas forminhas quadradas, nas forminhas pétalas, né? Nessas pétalas, a gente só trabalha com a cor branca padrão. Mas no nosso catálogo,
catálogo, no nosso cardápio virtual, já tem escrito embaixo um asterisco de que se o cliente quiser nesse modelo, nesse tamanho, de uma cor diferente, uma cor que combine com o tema da festa, com o tema da comemoração, dá para ser feito. Enfim, já pediram forminha rosa e azul por conta de chá revelação, tal. Mas especificamente nesse modelo, a gente não altera esse modelo justamente por conta do que eu comentei com vocês. A caixa é feita para esse modelo de forminha e o transporte é fundamental. Precisa ser essa forminha para o transporte, para que os doces não rolem dentro da caixa, não baguncem, tá? Essa forminha ela é uma base muito boa. Então, nesse sentido, para esse modelo a gente já consegue fazer a troca sem custo nenhum, a gente troca a cor, mas o modelo não. Para festas, casamentos, a gente faz muito brigadeiro. Geralmente, alguns clientes querem aquelas forminhas mais personalizadas, de flor, aquelas que são umas pétalas de flores, não assim, são flores mesmo. Aí essas forminhas, elas não estão inclusas nos valores de cento de festa. Aí essas forminhas os clientes compram e trazem para nós, ou a gente envia nas nossas e o cliente na hora troca de forminha. Ou nós trocamos também isso. Ou a pessoa traz aqui para nós no ateliê e a gente troca e já envia certinho na caixa pro cliente. Mas sempre tem aquela ressalva de que essas forminhas decoradas de flores grandes, elas não têm a estabilidade na caixa, elas não têm essa base na caixa. Então, a nossa maior preocupação é que no transporte, no carro, essas forminhas tombem e virem no brigadeiro. Que é isso que a gente não quer de jeito nenhum. Mas, ainda mais ninho com Nutella, né, amor? Ainda mais ninho com Nutella, gente. É assim, o terror da minha vida que um ninho com Nutella vire. Mas a gente faz esse trabalho. Ó, a gente tem mais uma pergunta aqui. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode fazer que dá tempo. Mas a última que está aqui agora, podemos escolher o tamanho do brigadeiro que vai no centro? Já respondemos, não, temos dois. Nós temos dois tamanhos, tá? O de cento, que é menor, e o individual, que é maior. Se você quiser um cento do maior, a gente consegue. Só que o valor dele não é o valor do cento, é o valor do brigadeiro individual. No cento não, é o tamanho normal mesmo. Mais alguma? Não, só isso mesmo. Por enquanto não. O Diego acabou de me falar que a imagem está um pouco estranha, então eu peço desculpas. Por conta da iluminação. Da iluminação. Por ter caído essa live e voltado, a gente ainda está aprendendo e se adaptando com esse formato novo de fazer live. Mas eu estou muito contente que vocês estão interagindo, que estão gostando. Peço que vocês, por favor, me mandem no direct dúvidas, sugestões de temas de live, que a gente quer toda semana trazer um tema diferente para ensinar pessoas que nos seguem a realmente começar a fazer brigadeiro de casa e vender assim como nós começamos. E isso realmente é muito gratificante para nós. Agradeço todo mundo que assistiu essa live. Dúvidas, mandem no direct. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Diego tá dando tchau.